Graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente em mais uma madrugada de intercessão, mais uma madrugada de clamor, mais uma madrugada na presença de Deus. A presença de Deus é o nosso bem mais precioso. Sem a presença de Deus, o que é que nos resta? Sem a presença de Deus, quem nós somos? Sem a presença de Deus, o que seria de nós? E se não for a presença de Deus na nossa vida, como faremos? Como viveremos? A nossa maior necessidade não é alimento, não é emprego, não é abrigo, não é saúde. A nossa maior necessidade é a presença de Deus. Todas as outras coisas são acrescentadas, desde que eu tenha a presença de Deus. Nós estamos aqui todas as madrugadas já há mais de um mês, buscando a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós não somos ninguém. Sem a presença de Deus, nós ficamos à mercê da nossa própria sorte. E olha, quando o homem fica refém da sua própria sorte, normalmente o final da história não é bom. Muitas vezes, as pessoas começam bem e terminam mal. Outras começam mal, mas terminam bem. E o final da história é que é o mais importante no que diz respeito ao reino de Deus. Analisemos, por exemplo, a vida do rei Saul, primeiro rei ungido por Deus para reinar sobre Israel. Saul foi ungido por Samuel e ele começou bem. Inicialmente era um homem temente a Deus, buscava o Senhor e se posicionava de forma agradável, por isso foi ungido. Mas houve um momento na sua vida em que ele rompeu a sua fidelidade com Deus e passou a fazer aquilo que ele queria fazer e não mais o que o Senhor determinava. Como se o poder tivesse lhe subido à cabeça. E quem conhece a história do rei Saul, verifica, ele terminou morto ao fio da sua própria espada, numa guerra, com seu filho morto também, Jonatas. E Deus já não era mais com Saul. Deus já o havia rejeitado, já havia mandado Samuel ungir Davi no lugar dele. Ele era perturbado por espíritos malignos que só eram acalmados quando Davi tocava. Deus já o havia rejeitado, Deus já não estava mais com ele. E o fim de Saul foi ruim. Ele começou bem e acabou mal. Mas há outros que começaram mal, mas que acabaram bem. Quem não se lembra de um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo? Aquele homem, no último dia da sua vida, conversando com Jesus ali ao lado dele na cruz, e recriminando o outro ladrão, porque foram dois ladrões, um de cada lado, um à direita, outro à esquerda de Jesus, que foram crucificados naquele dia. E o ladrão de um dos lados criticava e zombava: "Ah, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós", blasfemando. E o outro o repreendia, dizendo: "Você não teme a Deus? Nós estamos aqui recebendo merecido castigo por nossos atos. Mas este nenhum mal fez." E ele se vira para Jesus e diz assim: "Lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus inaugurou o paraíso como um ladrão, que começou mal, viveu mal, mas acabou bem. Porque no último instante, horas antes de morrer, ele reconheceu que a presença de Jesus era a resposta para a sua vida. Por isso nunca é tarde. Enquanto existe fôlego de vida, há esperança. Houve esperança para aquele ladrão nos últimos instantes de vida. E ele foi salvo. Jesus mesmo disse que estaria com ele no paraíso no mesmo dia. E ele acabou bem. Porque reconheceu a importância da presença de Jesus. É a presença de Deus, como a Dulce acabou de escrever lá no Facebook. É a presença de Deus. É a presença de Deus. E o que seria de nós, numa madrugada como esta, numa madrugada de sábado? Muitos neste momento, eu também posso sentir, Chase. Também posso sentir a unção de Deus neste lugar, neste momento. Glória a Deus por isso. Muitos neste momento estão se divertindo agora que em muitos lugares, por exemplo aqui na minha região, Baixada Santista, estado de São Paulo, muitos estabelecimentos já foram liberados para trabalharem com restrições, mas já podem voltar às atividades. Então muitos neste momento estão passeando, estão se divertindo, estão desfrutando. Isso não é pecado? Claro que não. Passear, sair com a família, não há problema nisso, desde que isto não ocupe o lugar reservado para a presença de Deus na minha vida. E muitos estão lá fora pensando em tudo neste momento, menos na presença de Deus. Queridos, eu hoje não consigo pensar em outra coisa que não seja na presença de Deus. Eu não consigo respirar algo diferente da presença de Deus. Eu não consigo conceber na minha vida nada diferente da presença de Deus. Nada mais importa, nada mais tem valor, nada mais é relevante se não for a presença de Deus. E eu fico com as palavras de Moisés, servo do Senhor, que disse ao Senhor: Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Não me faça subir deste lugar, se a tua presença não for comigo. Isso está lá em Êxodo capítulo 33, você pode olhar os versículos 13, 14 e 15. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Moisés não conseguia imaginar a sua vida, mesmo que fosse na terra prometida, se não fosse na presença de Deus. Porque para Moisés, a presença de Deus era prioridade, ela era inegociável. Tudo se podia negociar, tudo se podia fazer diferente, exceto a presença de Deus. E Moisés foi um homem que viveu o primeiro terço da sua vida, 40 anos, num palácio. O palácio do faraó. Então ele conheceu o que era riqueza, ele conheceu o que era luxo, ele conheceu o que era fartura, ele conheceu o melhor que a humanidade podia oferecer naquela época. Mas ele não podia. Depois ele conheceu um outro lado, outros 40 anos, o segundo terço da sua vida, ele viveu ali em Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele conheceu um outro lado
menos luxuoso, menos pomposo, de menor fartura e abundância, mas não de necessidade, porém, também não era o que ele queria, se não fosse a presença de Deus. E mesmo outro tempo, andando com Deus pelo deserto, quando Deus disse, eu não vou mais à frente do povo, porque esse povo é rebelde, esse povo não se submete, se eu for com esse povo eu vou acabar por exterminá-lo, então vá ao meu anjo à frente do povo e eu darei a vocês a terra prometida, conforme havia dito aos seus antepassados que entregaria para vocês. Mas Deus não iria com Israel. E enviaria o anjo. E entregaria, cumpriria sua promessa. E Moisés disse, não, Senhor, não me faça subir daqui. Não me faça ir para parte alguma, nem para a terra prometida, se o Senhor não for comigo. E outras pessoas têm negociado por tão pouco, a presença de Deus e trocado. Como Esaú, por exemplo. Esaú trocou a sua bênção de direito, da primogenitura, a presença de Deus, aquilo que de melhor se podia ter, a bênção do Senhor, ele trocou por um prato, por um guisado, um prato de lentilhas, que apenas saciou sua fome por algumas horas e nada mais. E outros têm negociado a presença de Deus por uma noite de prazer, por um vício, por um emprego, por um casamento, por uma fonte de prazer momentâneo, por uma satisfação passageira, tem aberto mão da presença de Deus. Outros têm negociado, têm até buscado curas, milagres, sinais, mas apenas porque querem a bênção e não porque querem a presença de Deus. Nós estamos aqui nesta madrugada e aqui vale mais uma vez a minha ressalva. Claro que nós queremos o maior número de pessoas possível aqui conosco. Aliás, já tenho pedido ajuda porque eu sempre esqueço e eu acabo sendo falho nessa área de promoção. Quem puder me ajudar, me lembra sempre. Vamos compartilhar esta live agora, porque nós vamos orar, nós vamos trazer uma palavra, nós vamos ministrar uma palavra da parte do Senhor e maior o número de pessoas que puderem ser alcançadas, maiores serão as oportunidades de Deus manifestar a sua bênção àqueles que tanto necessitam. Então compartilhe. Somos 8 pessoas aqui no Instagram. Se cada um enviar para 10, teremos 80 convites, 80 oportunidades, 80 vidas, famílias que podem ter as suas histórias reescritas, editadas pelo poder de uma oração. Não perca mais tempo. Convide agora pessoas para estarem conosco. Você que já tem se alistado neste exército de oração ao qual nós temos convocado nesta semana por um direcionamento de Deus, faça como um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro soldado e comece a trabalhar neste exército. Convide pessoas para estarem conosco nesta madrugada. E uma oração pode mudar uma história, pode mudar uma vida, pode resgatar alguém que está perdido, pode tirar alguém das garras do inferno, de Satanás, trazer uma vida ao arrependimento, à salvação, à cura, ao milagre, porque nós servimos o Deus da cura, o Deus da salvação, o Deus do milagre. E a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está entre nós, e a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida também poderá fazer a diferença na vida daqueles que nós convidarmos. Não perca tempo, faça isso agora mesmo. E eu quero ler com vocês um texto que Deus falou comigo hoje. Falei sobre esse texto também às 22 horas. Vou ler rapidamente e abordar 2 ou 3 pontos apenas antes de nós orarmos, enquanto você faz o seu convite para esta live.
para os seus seguidores. Quem está comigo no Facebook pode compartilhar também ou fazer uma sala de vídeo para que outras pessoas, aí, seus amigos, possam também assistir esta ministração. Diz assim a palavra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero abordar aqui pelo menos 3 aspectos, bem objetivamente, de forma direta. Primeiro, a história de um leproso naquele tempo. Hoje a lepra existe, só que não é chamada mais de lepra, chamam de hanseníase. Só que é uma doença hoje que tem tratamento, que tem cura. Não mata mais, porque é uma doença que se descobriu a cura. E não há, portanto, a mesma discriminação, a mesma carga de discriminação, de bullying, de segregação que havia naquela época. Um leproso, naquele tempo, ele era considerado imundo, ele era obrigado a se afastar da sociedade, do convívio das pessoas, ele era condenado a viver longe da cidade, às vezes em vales, em cavernas, e sem contato com mais ninguém, só com outros leprosos, e aí os menos doentes iam cuidando dos mais doentes até o fim. E ser leproso era o mesmo que estar condenado à morte. Hoje em dia não é assim, por isso não há essa mesma conotação para quem tem hanseníase. No entanto, vamos ao contexto da Bíblia. Era uma doença fatal, onde a pessoa, além de ser doente, além de passar por todo um problema terrível, a lepra era uma doença que ia fazendo a pessoa desenvolver feridas e chagas, até aquilo evoluir para o óbito realmente. No entanto, não bastasse esse problema, ainda havia o problema social, o problema da discriminação, do preconceito contra o leproso, porque por ser uma doença altamente contagiosa e sem cura, os leprosos tinham que se afastar, os leprosos tinham que viver longe. Então esses 10, quando viram, primeiro Jesus estava passando. Então a fama de Jesus já era conhecida e a fama de Jesus o antecedia. A fama dele chegava antes dele. Então esses 10, quando viram de longe que se tratava de Jesus, sabiam quem Jesus era, e eles gritaram de longe: Mestre. Eles não falaram: Ô, fulano. Não. Mestre. Compadece-te de nós. Tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. E Jesus deu a eles uma ordem pouco convencional, como muitas que Jesus fez ao longo do seu ministério. Ele disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. Ora, não seria isso o usual, porque eles não poderiam se apresentar aos sacerdotes, eles não poderiam entrar na cidade, eles não poderiam ter contato com pessoas, eles eram leprosos. Eles tinham que se afastar, eles não podiam entrar na cidade, tinham que ficar sempre do lado de fora e sempre à distância. A gente está aprendendo muito essa história de distanciamento social, né? Aqui não era diferente, tinha que ter distanciamento social. Não por um problema respiratório, mas por um problema de pele. A lepra é contagiosa, quem sabe, a hanseníase ela é contagiosa por contato, não por respiração. Então, não seria, o distanciamento seria para não haver contato, e não por uma questão respiratória, como é o caso da nossa pandemia da Covid-19 hoje. Mas tinha que manter distanciamento. Disso nós já estamos bastante familiarizados e quase que doutorados no assunto. Distanciamento. Então, de longe, de certa distância, eles gritaram: tem compaixão de nós. Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes.
Jesus de novo quebrando o paradigma, enquanto a sociedade, enquanto a situação, enquanto a circunstância, enquanto a doença dizia, fiquem longe. Jesus dizia, vão e se apresentem. Não, mas fiquem longe. Jesus dizia, vão e se apresentem. E aqueles homens não questionaram. Isso é uma lição para nós. Porque muitas vezes você tem uma ordem de Deus que vem ao contrário do que você imaginava, ao contrário do que seria o habitual, ao contrário do que seria esperado. E aí você questiona, você indaga, você duvida, você não obedece e perde a bênção. Se estes leprosos tivessem duvidado, questionado, resmungado, cutucado ou qualquer outra coisa, eles não teriam sido curados. E veja, eles não precisaram nem chegar a se apresentar para os sacerdotes, porque no caminho, o texto é claro, indo eles, ficaram purificados. Eles estavam indo. Indo eles, foram purificados. Eles não chegaram a se apresentar para serem purificados. Então, quando Deus te dá ordem, no caminho é que Ele te cura. No caminho é que Ele te restaura. No caminho é que vem o milagre. No caminho é que vem a resposta. No caminho é que Deus faz o impossível. No caminho é que Ele abre as portas. No caminho é que as coisas acontecem de forma poderosa e o milagre se manifesta. O milagre deste capítulo 17 de Lucas aconteceu no caminho. E eles não questionaram, eles obedeceram. Só que eu quero destacar aqui que este grupo de 10 leprosos, ele se divide em dois grupos. Esse grupo se subdivide em dois grupos. Um leproso e 9 leprosos. Um leproso e 9 leprosos. 9 leprosos só estavam interessados na cura. O texto deixa isso claro. 9 leprosos só estavam interessados na cura. Queridos, nós estamos aqui numa live de intercessão. Nós temos caderno de oração. Nós temos pedidos de oração. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Nós vamos buscar a presença de Deus. Mas você está aqui porque você só quer a resposta para a sua oração ou porque você quer o Deus da resposta para a sua oração? 9 leprosos só queriam ser curados. Eles gritaram, clamaram, depois Jesus disse, vão, e eles foram. Eles foram. Todos os 10 obedeceram. Mas a motivação de 9 era a cura. Jesus pouco importava Jesus, eles queriam ser curados. E aí você encontra pessoas hoje que se consultam com quem quer que ofereça uma cura. Com quem quer que ofereça uma resposta. Se for o pastor, bem-vindo. Se for o padre, bem-vindo. Se for o pai de santo, bem-vindo. Se for o... sei lá mais quem. O orixá, bem-vindo. Quem vier dar uma orientação, é bem-vindo. Calma. Você está à procura de alguém que te dá alguma resposta ou você está à procura do Deus da resposta? Nós precisamos deixar isso claro. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Então onde você tem colocado, isso Jeremias capítulo 17, onde é que você tem colocado a sua fé? Você está esperando o quê? Apenas a cura, o milagre? E se hoje, agora, neste exato momento, Deus te desse o que você pediu, você continuaria fiel na presença de Deus? Porque Deus deu, através de Jesus, Deus deu a estes 10 a cura. E 9 foram embora sem mais nada, porque eles não precisavam, eles não queriam mais nada. Um queria alguma coisa a mais. E aquele que busca alguma coisa a mais, recebe alguma coisa a mais. Eu quero deixar essa pergunta, você não me responda, responda para você, diante de Deus. Se agora, na oração desta madrugada, Deus te der exatamente o que você pediu, tudo. Se é o casamento restaurado, Ele restaura o teu casamento agora. Se é uma porta de emprego, Ele te abrir a porta de emprego agora. Se é uma cura para uma enfermidade, Ele te curar agora. Você vai continuar buscando a presença de Deus? Você está à procura de uma resposta e só a resposta te basta? Você quer a resposta? Ou você quer o Deus da resposta? Jó não queria os benefícios de Deus. Ele queria o Deus dos benefícios. Deus deu tudo a Jó.
E depois Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Mas Jó continuou, porque Jó queria Deus. Isso fica muito claro no diálogo que ele tem com a mulher. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso a Bíblia diz que Jó não pecou. E depois, por causa disso, Deus restituiu em dobro. Porque para Jó o que importava era Deus. Ele teve riquezas, ele teve servos, ele teve rebanhos, ele teve 10 filhos e perdeu tudo isso. Ele teve saúde e perdeu isso também. Ele teve esposa, a esposa ele não perdeu. A esposa ficou lá para ficar tentando desviá-lo do caminho. Mas depois Deus deu a ele tudo de novo, em dobro. Essa é a diferença entre quem quer os benefícios e quem quer o Deus dos benefícios. Eu confesso que sigo em frente fazendo o que Deus me mandou fazer, falando o que Deus me mandar falar. Se talvez não seja uma palavra muito popular, muito envolvente, muito cativante, muito aceitável, eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens. Se os números começarem a diminuir, se as pessoas nas lives começarem a ficar num número mais reduzido, eu não posso mudar aquilo que Deus me mandou falar. Mas para tentar atrair pessoas, a gente convida. Por isso eu peço a vocês, me ajudem, convidem. Eu sempre fui fraco na área da promoção, então me ajudem, convidem. Além disso, não vou mudar o que Deus mandou fazer. Eu não vou deixar de falar só para trazer aqui uma palavra mais popular, mais agradável, mais atrativa. Não posso fazer isso. Eu não posso negociar a minha unção. Eu não posso negociar o meu chamado por causa de seguidores, por causa de curtidas, por causa de popularidade, por causa de número de pessoas nas lives, por causa de convites para ministrar em outras lives. Não. Tenho que ser fiel ao meu chamado e aquilo que Deus me mandou fazer. E olha só, destes 10, 9 estavam satisfeitos com a cura da lepra e foram embora. E eu fico agora com a postura deste um. Um dos 10, vendo que fora curado, ele voltou. Os outros se mandaram. Mas quando olhou e viu, estamos curados. Que bom, vamos embora, coisa nenhuma, eu vou voltar. Sabe, queridos, há momentos em que Deus demora a te dar alguma coisa porque Ele sabe que se Ele te der, você vai embora. Vou repetir, parece que ficou confuso, eu vou repetir. Há momentos em que Deus demora para te dar o que você pediu, porque Ele sabe que se você receber, se Ele te der, você vai embora. Embora, que eu quero dizer, embora da presença de Deus, não é embora da live. A live não traz salvação, é o Senhor que traz salvação, ok? Eu quero Deus na minha vida, o milagre será apenas um bônus. A Fabiana escreveu agora aqui no comentário da live. Este leproso, ou ex-leproso, ele queria mais. Ele queria Deus. E ele voltou. E olha que interessante, ele viveu um tempo da sua vida fugindo, se escondendo, por causa da lepra. Não podia ter contato com ninguém. E agora que ele estava curado, ele vinha, e o texto diz aqui que ele vinha dando glória a Deus em voz alta. E ele veio até Jesus, agora ele podia chegar perto de Jesus. Ele estava curado. Ele não tinha mais lepra, ele podia chegar perto. No início, os 10 gritaram de longe. Quando você só quer a cura, escute essa palavra agora, isso é importante. Quando você só quer a cura, quando você só quer a cura, você não chega nem perto de Jesus. Quando você só quer o milagre, você não chega nem perto de Jesus. Mas quando você quer algo mais, você chega perto. Nós estamos aqui entre pessoas que estão buscando a presença de Deus na madrugada. Amém. Louvado seja Deus por isso. Agora, qual a nossa motivação? Porque só vai chegar perto aquele que quer mais, ele quer a presença de Deus. Este aqui, ele queria a presença. Agora que ele estava curado, ele podia chegar perto. E ele chegou perto, e diz o texto que ele se prostrou com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe.
e era samaritano. E Jesus então lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Sabe, muitas vezes Deus olha e ele vê, ué, mas eu fiz milagres e milagres, tem só você aqui? Onde estão os 9? E Jesus sabia onde estavam os 9, mas ele perguntou para que isso ficasse registrado na palavra. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, porque o samaritano não era descendente de Abraão, ele não era do povo hebreu, ele não era da nação de Israel. Mas agora chegou a hora dele receber algo mais. Jesus disse a ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quem, e eu quero concluir com esta palavra, quem busca a presença recebe algo mais. Este 10º leproso, ou ex-leproso, é que a Bíblia não diz o nome dele, então a gente fica chamando de leproso. Mas ele não era mais leproso. Estava curado. Foi purificado. Ele recebeu algo mais do Senhor, porque ele foi atrás, ele foi buscar a presença de Jesus. A presença de Deus. Ele se chegou e ele se jogou aos pés e ele começou a glorificar a Deus. E Jesus disse a ele, a tua fé te salvou. Os outros 9 não foram salvos. Isso é muito sério. Os outros 9 não foram salvos. Eles queriam não o Deus da cura, eles só queriam a cura de Deus. Eles queriam simplesmente se livrar da lepra, o restante não era importante, eles iam mais a viver a vida. Mas um deles, que nem de Israel era, queria algo mais. E esse algo mais o salvou. Eu disse agora há pouco, não importa se você começou mal, o importante é o seu final. Este aqui terminou bem. Ele terminou bem porque ele se colocou na presença de Jesus. E a presença de Jesus na sua vida o salvou. Esse texto hoje falou fortemente comigo, por isso eu ministrei nas 2 lives acerca desta palavra. E ela continua ardendo em meu coração. Porque eu tenho percebido que muitos estão à procura do Deus que vai curá-los. Aqui tem muitas doenças, e eu não me refiro só a doenças do corpo. Tem doenças na alma, no casamento, doenças nas finanças, etc. Estou à procura do Deus que vai curá-los. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu oro por todos, sem exceção. Mas o Senhor conhece os corações. E às vezes alguém me pergunta, mas por que eu não recebi? Bem, talvez você não tenha recebido ainda, porque Deus sabe que se Ele te der agora, você vai se embora e vai se perder. Busque. Escute o que eu vou lhe dizer. Busque a presença de Deus. A minha maior motivação quando eu venho para estas lives, tanto às 10 da noite quanto à meia-noite, não é encher de gente. Eu ficaria feliz o dia que isso acontecer e nós tivermos aqui centenas de pessoas. Deus é quem sabe. Se é que isto acontecerá, Deus é quem sabe. Mas eu venho para cá por causa da presença de Deus. E eu sei que a presença de Deus está aqui. E Deus não se faria presente se nós não estivéssemos fazendo a vontade dele. Por isso fico tranquilo. Por isso tenho paz. Por isso não me importo com o que outros podem imaginar, mas é sempre um pouquinho de gente na live do pastor. Tudo bem. A gente segue fazendo o que Deus mandou fazer. No mais, é com ele.
Se ele reservou algumas pessoas para estarem conosco, são algumas pessoas. Mas são algumas pessoas que ouvirão aquilo que ele trouxe ao nosso coração. Porque o que eu não negocio, o que eu não abro mão, e infelizmente muitos têm negociado, têm aberto mão e têm feito procurando promoção. Ah, que palavra que vai atrair? A palavra que eu tenho para dizer é aquela que Deus coloca no coração. É aquela que o Espírito Santo traz. E eu sei que esta palavra é do Senhor. Disso eu não tenho dúvidas. Portanto, tenho paz. Portanto, oro nesta madrugada com muita tranquilidade e fé. Porque eu quero. E eu já venho dando glória a Deus bem alto. Igual esse leproso curado. Eu quero é a presença de Deus. É colocar meu rosto em terra, como ele fez, e dar glória a Deus. Porque se Deus fizer, aleluia, ele é Deus. E se eu orar e ele não fizer, ele também é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não sei quanto a você. Não sei quanto a você. Mas a presença de Deus é o que move o meu coração. Ah, e se Deus abrir as portas, se Deus trouxer recursos, se Deus te proporcionar algo novo no seu ministério, te levar para longe ou para perto, convites, pregações, glória a Deus. Se a situação permanecer como está, você quietinho aí nestas lives, algumas pessoas, glória a Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele também é Deus. Eu tenho que ser fiel ao meu chamado. E não posso negociar minha unção. Isso não. E que nós sejamos como este único samaritano que voltou, colocou o rosto em terra, aos pés de Jesus. Queridos, não há lugar melhor para nós estarmos do que nos pés de Jesus. Quem não se lembra de Marta e Maria? Marta estava ocupada com muitos afazeres, está lá também no Evangelho. Marta estava ocupada com muitos afazeres. E Maria? Maria estava aos pés de Jesus. E Marta chegou para Jesus e disse: o senhor não se incomoda que ela fique aí aos seus pés e deixe eu com todo o serviço da casa? Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Mas na verdade, poucas são importantes. Na verdade, uma só. E Maria escolheu a boa parte. Irmãos e irmãs, estar aos pés de Jesus é a boa parte. Estar aos pés de Jesus é a boa parte. O que é que você tem escolhido? O que é que você tem escolhido? O que é que você tem escolhido? Eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto a presença de Deus de uma forma especial.
Entenda que a presença de Deus ela não é maior ou menor graças ao maior ou menor número de pessoas numa live. Eu já entrei em lives com centenas de pessoas e que não tinha a presença de Deus. E já entrei em lives com poucas pessoas como nós. E Deus estava ali e o poder estava derramado. Claro que nós queremos aumentar o número de pessoas. Não sejamos falsos. Porque assim o Evangelho e a palavra e a oração e a cura e a bênção alcançarão mais pessoas. Bem-vindo, meu querido irmão, cantor Jean. Que bom que você conseguiu chegar. Nós já vamos orar. Depois você assiste, meu irmão, essa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Nós já ministramos a palavra. Você chegou na hora do clamor. Assiste depois. Vai ficar salva. E como eu dizia, muitas vezes eu já entrei em lives com poucas pessoas. Mas a presença de Deus era incontestável, era real. E a gente sentia e a gente era abençoado. Em outras... E não quer dizer que porque tem muitas pessoas que Deus também não se faz presente. Não é isso. A questão é que muitas vezes não é o número de pessoas que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é o seu coração. Este 10º leproso aqui, o ex-leproso, porque foi curado, ele se colocou aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Aos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Os outros 9 foram para casa. Estamos curados, basta, é suficiente para nós, vamos embora. Mas para este último, que nem era da nação de Israel, era um estrangeiro, era um samaritano. Para ele, a presença de Deus, estar aos pés de Jesus era melhor. Mais importante até do que a cura. Que bom que ele estava curado, é lógico que ele estava feliz. E agora ele podia chegar perto de Jesus e jogou-se aos seus pés. Assim como Maria, irmã de Marta, também estava ali aos pés de Jesus, aos pés do Mestre, porque não havia lugar melhor para estar que não fosse aos pés de Jesus. E não há lugar melhor para nós estarmos nessa madrugada que não seja aos pés de Jesus. Estamos aos pés de Jesus. Aleluia. Porque é o melhor lugar para a nossa vida. Estamos aos pés de Jesus. Porque é o melhor lugar para o homem estar. Se você almeja realmente estar aos pés de Jesus, vamos orar. A gente já vai orar, já vai apresentar esses pedidos de oração. Porque a presença de Deus entre nós, neste momento, é poderosa. E assim sendo, quando Deus se faz presente, aleluia. Quando Deus se faz presente, os milagres e o sobrenatural acontecem. Vamos orar, queridos. Deus, amigo Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra, muito obrigado. Muito obrigado por este tempo na tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas vidas que têm os seus nomes escritos aqui neste caderno de oração. Muito obrigado, Jesus, por todas as pessoas que acreditaram e se dispuseram a colocar os seus nomes aqui. São famílias, são casamentos, são enfermidades, são problemas emocionais, são problemas emocionais e psicológicos, outros ainda com problemas espirituais, maldições, espíritos malignos, perturbações. Há aqueles também desempregados, falindo.
Há outros ainda que estão com processos parados, questões na justiça, pedidos no INSS que estão sem análise, estão parados. Até o próprio benefício do auxílio emergencial do governo, outros tantos em análise, precisando do recurso, até para subsistência. Há pessoas sem o que comer, sem recursos para garantir a sua sobrevivência. Há outros com problemas de família. Há aqueles que estão em luto porque perderam entes queridos nesta pandemia. Há ministérios em crise, há ovelhas aqui pedindo oração. Há pastores também requerendo ajuda. Obreiros. Deus, o Senhor conhece cada necessidade, cada história. Famílias aqui estão representadas, a minha família também, Pai. Amigos, pastores, conselhos de pastores, ovelhas de vários ministérios, inclusive o nosso. Situações, Senhor Jesus, as mais variadas, dos mais diferentes tipos de problemas familiares. Pai, há questões profissionais, pessoas buscando direcionamento para carreira profissional, outras com projetos em andamento, há outras ainda, Senhor Jesus, passando por tribulação, por prova, por angústia, por dor, choro, lágrimas. Há aquelas que já estão no limite das suas forças, Senhor, desorientadas, desnorteadas, acuadas e com medo. Há pessoas aqui, Senhor Jesus, inquietas, perturbadas, buscando socorro. Mães pedindo socorro por filhos, pais pedindo socorro por filhos, mulheres pedindo socorro por maridos, famílias pedindo socorro por seus pais, seus entes queridos. Pai, nós apresentamos diante do teu trono o nome de cada uma dessas pessoas que está aqui, e na medida em que eu vou folheando este caderno, eu estou apresentando cada situação que tu conheces com exatidão. Aqui existem ministérios, Senhor Jesus, ministérios ainda que não despertaram, que não começaram a fluir, ministérios que ainda estão em formação, mas que o inimigo tem se levantado para destruir. Existem aqui, Senhor Jesus, pessoas que têm apresentado famílias inteiras porque estão em crise, estão com problemas, estão fragilizadas, estão com medo. Temos aqui muitas famílias enlutadas, sofrendo com perda de entes queridos. Pai, tem misericórdia. Há outros pedindo pela conversão das suas famílias. Há problemas de enfermidade, problemas do coração, Covid-19, câncer, problemas na coluna. Há quem vai passar por cirurgia amanhã. Tem misericórdia, Senhor. Aqui nós temos problemas como depressão, síndrome do pânico, transtornos mentais, psicológicos, psiquiátricos. Tem misericórdia, Senhor Jesus, de cada vida. Assim como também te apresento, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão conosco através destas lives, Pai. Visita cada um. Visita, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada uma dessas pessoas que estão conosco nesta madrugada. E eu quero apresentá-las diante de Ti. Tem misericórdia, Senhor. Estende as Tuas mãos. Que caiam por terra, em nome de Jesus, todas as barreiras, todas as ciladas, todas as investidas de Satanás. Tem misericórdia, Pai. E estende as Tuas mãos. Visita cada um.
abre as portas e faz um milagre. Eu quero abençoar e declarar, Senhor Jesus, que a tua presença se manifeste. Concede a cada um dos meus irmãos, a cada uma das minhas irmãs, uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite de renovo. Como a tua palavra nos diz, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos, a cada uma das minhas irmãs. Te agradeço por este tempo especial na tua presença. E te entrego a nossa vida. Eis aqui a minha vida, a minha casa, a minha família, ministério nas tuas mãos, Senhor. Que venha o teu reino, Pai, e que seja feita a tua vontade. Porque eu tenho dito, e o Senhor conhece o meu coração, convém que ele cresça e que eu diminua. Porque é a tua presença o que eu quero. Todas as outras coisas, Senhor, o Senhor é que acrescenta. O que é necessário é a tua presença. A tua presença é o que mais quero. E assim, Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe. Que o Senhor te proporcione um excelente final de semana. A gente volta às 22 horas para ministrar a palavra e para clamar à meia-noite. Convide pessoas. Chame pessoas para estarem conosco. Eu tenho certeza que Deus não os fará em vão aqueles que se dispuserem a buscá-lo. Fique na paz do Senhor. Receba o meu abraço muito especial. E em Cristo amamos a todos vocês. E a gente se vê logo mais. Deus abençoe. Até breve.